Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar sequência à nossa aula ainda sobre normas primárias e normas secundárias. Nós encerramos a primeira parte da aula, falamos das três classes de normas secundárias. E aí nós estávamos falando da terceira classe, né, o terceiro tipo de normas secundárias, que é exatamente as normas, a classe das normas para a identificação de normas pertencentes ao sistema, ou para a identificação de normas do sistema. Bom, essa terceira classe de normas, que são as normas para a identificação das normas pertencentes ao sistema, ela é bastante complexa, né? Essa terceira classe é bastante complexa, pois a ela pertencem três tipos distintos de normas. Ou seja, essa terceira classe de normas secundárias, ela se subdivide em três tipos. E essa divisão acontece à medida que se avança de um ordenamento primitivo para um ordenamento moderno, né? Evoluído. Nós não vimos ainda a questão da evolução, desse avanço, dessa passagem de um ordenamento primitivo, né, ou simples, para um ordenamento mais complexo, mas a gente já vai ver na frente. Mas só mostrando que essa subdivisão dessa terceira classe, que é a norma para a identificação de normas pertencentes ao sistema, ela tem mais razão diante dessa situação, de quando se avança de um ordenamento primitivo para um ordenamento evoluído. As denominadas normas, sim, essas três classes, né, essas três subdivisões dessa terceira classe de norma, repetindo, são as normas para identificação, ou seja, para identificar e constituem critérios que identificam quais normas pertencem ao sistema. Ela tem essas três divisões, dividida em três tipos. A primeira é referente às denominadas normas sobre as fontes, ou seja, aquelas que indicam quais são os fatos ou atos aos quais se atribui o poder de produzir as normas pertencentes ao sistema. Esse é o primeiro subtipo dessa terceira classe de normas. O segundo subtipo, ou a segunda subclasse, porque nós já estamos falando de uma terceira classe de norma secundária e estamos dividindo ela em três classes. São as normas que estabelecem dentro de quais limites de espaço e de tempo podem ser consideradas ao sistema as normas produzidas pelas fontes autorizadas. Ou seja, é a espécie que trata da validade das leis no tempo e também no espaço. E o terceiro subtipo de classe, dessa terceira classe, é referente a normas sobre a interpretação e sobre a aplicação das normas consideradas pertencentes ao sistema. Então, considerando-se uma norma pertencente ao sistema, a necessidade de que ela seja interpretada e aplicada. Normalmente isso é feito pelo magistrado. E essas normas, elas possibilitam isso. São normas destinadas exatamente à interpretação e à aplicação. Exemplo. Bom, um exemplo no nosso ordenamento jurídico, nós temos lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós podemos visualizar isso na leitura dos artigos 4º e 5º. O artigo 4º da LINDB diz que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ou seja, são normas sobre a interpretação e aplicação. Como interpretar e como aplicar as normas consideradas pertencentes ao sistema. Também podemos citar como exemplo o que está escrito no artigo 5º também da LINDB, que diz que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige
e também as exigências do bem comum. Ou seja, nós estamos mostrando aqui normas sobre interpretação e aplicação das normas do sistema. Mas qual a função das normas sobre a interpretação? Ela tem como função ajudar a discriminar entre os vários significados possíveis de uma norma o que melhor que qualquer outro expressa a norma que pode ser considerada pertencente ao sistema. E isso a gente pode perceber nesses artigos que eu li, quando diz que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais, ou seja, ele está buscando uma significação que melhor represente ali a aplicação da norma, a interpretação, assim como a aplicação da norma. Exemplo. Primeiro, em relação à questão da analogia, e nós até trouxemos um exemplo que contempla isso. Então, a norma que autoriza o juiz a utilizar a analogia em caso de lacuna, pois permite considerar pertencente ao sistema uma norma não expressa, mas de algum modo relacionada. E essa relação se dá pela identidade de rácio, ou seja, de razão com uma norma do sistema. A norma que autoriza o juiz a utilizar a analogia, ela é uma norma ligada à questão da interpretação e da aplicação de normas. Segundo aí, é a norma que permite o recurso aos princípios gerais de direito, também previsto no artigo 4 da LINDE. Então, é uma norma que introduz no sistema certas normas, princípios gerais de direito, que são normas muito gerais. Nós vimos que anteriormente, nas aulas anteriores, que os princípios eles também são normas, mas são normas muito gerais, mesmo não expressas e não produzidas por algum dos poderes autorizados a produzir as normas jurídicas. Então, o levantamento da categoria das normas relativas a normas, e aí a gente falou isso em alguns slides atrás, ela é importante porque permite distinguir os ordenamentos jurídicos com base na maior ou menor complexidade certo? E aqui nós temos a classificação do sistema jurídico de acordo com a complexidade. Um sistema jurídico primitivo, nós fomos imaginar lá na Idade Antiga, ele não tinha a complexidade do sistema jurídico atual, do nosso ordenamento jurídico hoje. Bom, o sistema simples. Nós começamos a classificar os sistemas jurídicos. O primeiro deles, sistema simples. Quais são os sistemas simples? São aqueles compostos apenas por normas primárias e pela norma ou pelas normas para a identificação do sistema. Esse slide aqui eu coloquei mais para vocês, não para me utilizar para apresentar o assunto, mas para vocês darem uma lida e procurem entender melhor. Eu acho que no slide seguinte eu consegui explicar tudo isso sem muita leitura. Essa leitura fica para vocês fazerem com calma. Bom, então vamos utilizar aqui para que eu possa mostrar para vocês os sistemas jurídicos, os tipos de sistema jurídico e mostrar como acontece essa passagem de um sistema jurídico para outro, como ocorreu essa evolução ao longo do tempo. E vamos começar falando do sistema normativo simples, certo? E eu até já falei de um exemplo, já dei um exemplo de sistema normativo simples, que é o sistema primitivo. O que é um sistema normativo simples? É simples de entender. Prestem bem atenção. Sistema normativo simples é aquele composto por normas primárias. Então, eu estou pedindo só isso. O sistema normativo simples, que tem como exemplo o ordenamento jurídico primitivo, ele só tem normas primárias. Ele só contém normas de condutas. E ele não contém outras normas relativas a essa norma de conduta. Por exemplo, ele não contém uma norma sobre sanção. Só normas de condutas
e essas normas devem ser obedecidas sem que seja prevista ali uma sanção. Ok? Mas há um consenso de que em todo ordenamento jurídico, inclusive no sistema normativo simples, melhor, não vamos nem colocar aqui ordenamento jurídico, vamos colocar em todo sistema normativo, inclusive no simples, nós temos as normas para a identificação de normas pertencentes ao sistema. Então, esse tipo de norma secundária ou de segundo grau, que são essas normas para a identificação de normas do sistema, elas precisam estar presentes em todos os sistemas normativos, porque são elas que vão possibilitar, ou seja, vão dizer, de certa forma, dizer se aquela norma é jurídica ou não. Porque essas normas constituem critério para identificar se uma norma pertence ou não ao sistema. Ou seja, por isso, esse tipo de norma vai estar presente, vocês vão ver aqui, em todos os sistemas normativos simples. E agora, professor, falou tanto que eu confundi, pois vamos zerar e vamos ter um bom entendimento. Vamos lá, nós estamos conceituando sistema normativo simples. Qual é? É um sistema bem simples, ele só tem as normas primárias, que são as normas de conduta, e essas normas que são critérios para identificar se a norma constitui o sistema ou pertence ao sistema. Bom, qualquer ordenamento que só tenha isso, esses dois tipos de norma, a primária, que é a norma de conduta, e as normas como critérios para identificar se uma norma pertence ao sistema, é um sistema normativo simples. E esse sistema normativo, ele é eficaz? Pode ser que seja ou não. Depende da sociedade, depende da época. Lá no sistema primitivo, até um certo tempo ele foi. Tinham lá normas de condutas, os indivíduos daquela sociedade eram obedientes, obedeciam às normas de condutas e não havia necessidade de nenhuma outra norma relativa a essas normas de conduta, que eram as normas de primeiro grau. Porque, na realidade, na época não se falava em primeiro grau porque não tinha um segundo. Então, não precisava dessa comparação. Mas, ao longo do tempo, digamos que esse sistema primitivo, ele começou a ser quebrado. Suas normas passaram a ser desobedecidas por boa parte dos seus cidadãos, né, dos indivíduos pertencentes a essa sociedade. Então, ela já não se mostrou mais eficaz. Ou seja, esse sistema normativo simples, só com normas de conduta, não se mostrou mais eficaz porque suas normas não eram seguidas. E aí foi preciso interferir nesse sistema, né, para fazer uma passagem desse sistema para um sistema que respondesse aos anseios dessa sociedade. E aí nós passamos a falar num sistema normativo não simples mais. Nós temos dois tipos de sistema normativo não simples, é o semicomplexo e o complexo. Então nós vamos passar a falar do sistema normativo semicomplexo. No sistema normativo semicomplexo, o que é que nós temos em relação a normas? O que é esse sistema normativo semicomplexo? Qual a sua diferença em relação ao sistema normativo simples? Vejam bem, ele também contém normas de conduta, certo? Todos os sistemas, eu não coloquei aqui, mas fixem aí. Todos os sistemas eles possuem normas de conduta, né, em regra. E, além das normas de conduta, eles possuem também um tipo de norma sobre um tipo de norma de segundo grau, que pode ser ou a norma sobre a sanção, ou, eu coloquei o ou aí destacado, norma sobre a produção jurídica. E, como eu falei, todos os sistemas normativos, sejam simples, sejam complexos, sejam semicomplexos, ou sejam complexos, eles vão conter aquelas normas para identificação das normas que pertencem ao sistema. Ok? Então, vejam bem, no sistema normativo simples, só normas primárias e esse tipo de norma, que é a norma para identificação de normas do sistema, que está presente em todos. No sistema normativo complexo, além das normas de conduta, que existem em todos, e além das normas para a identificação, como normas que são critérios para dizer se a norma pertence ou não ao sistema, ele também tem uma norma sobre a sanção ou uma ou outra, ou uma norma sobre a produção jurídica.
nós tínhamos aquele sistema primitivo, que só tinha normas primárias. E aí essas normas passaram a não ser seguidas, ou seja, o sistema deixou de ser eficaz. Quando essas normas deixaram de ser eficazes, uma solução encontrada foi, por exemplo, criar uma norma sobre a sanção, porque essa norma sobre a sanção ela veio para reforçar essa norma de conduta e proporcionar sua obediência, né, pelo medo, pela imposição de um castigo, de uma pena ao desobediente. Foi uma forma de preservar o sistema normativo eficaz, preservar a eficácia dessas normas dentro do sistema normativo. Bom, nós vimos a diferença. A diferença é que no semicomplexo ele vai ter também uma norma de segundo grau, ou sobre a sanção, ou a norma sobre a produção jurídica. E o complexo? O terceiro tipo de sistema normativo é o sistema normativo complexo. Esse sistema normativo complexo ele é o completo em relação à contenção de normas. Por quê? Porque ele possui as normas de condutas, mas também possui as normas de segundo grau. E possui ambas, tanto as normas sobre a sanção como as normas sobre a produção jurídica. E, repetindo, todos os sistemas têm aquelas normas que regulam critérios para identificar se a norma pertence ou não ao sistema. Então, é essa a explicação dessa evolução dos sistemas normativos, do simples ao complexo, que é o exemplo típico do sistema normativo complexo, é o nosso ordenamento jurídico. Bom, alguns exemplos de sistema normativo simples, para clarear mais, para melhorar o entendimento. O conjunto de regras de um jogo é um exemplo. A gramática de uma língua é um exemplo. Elas contêm normas de conduta e não contêm normas sobre a sanção, nem contêm normas sobre a produção jurídica. São vários os exemplos e, segundo Hart, um exemplo a se dar também é o sistema de regras de uma sociedade primitiva. A gente já vem falando aqui. Então, para os justnaturalistas, os teóricos do direito natural, o estado de natureza é um sistema normativo simples, de modo que seria possível configurar a passagem do estado de natureza para o estado de cultura. O estado de natureza seria o sistema normativo primitivo e o estado de cultura seria o ordenamento jurídico atual, por exemplo. A gente até já vem falando disso. E mostrar isso como passagem do sistema normativo simples para o sistema normativo complexo, ou seja, exatamente o que eu já vinha exemplificando. Os naturalistas explicam dessa forma e fazem essa comparação. Que essa passagem do estado de natureza que é considerado um sistema normativo simples, essa passagem do estado de natureza para o estado de cultura seria um exemplo dessa passagem do sistema normativo simples para o sistema normativo complexo. O sistema normativo simples ele é um sistema que cumpre a própria função, que é aquela de orientar, guiar, controlar um certo tipo de comportamento. Ou seja, são as normas de conduta. Não recorrendo nem a um nem a outro tipo de norma de segundo grau. E é isso que acontece. O sistema normativo simples ele só tem normas de condutas e há normas que regulam critérios para dizer se a norma é ou não jurídica. Ele não contempla, não tem em seu seio ali normas de segundo grau. Mas há situações nas quais um sistema normativo simples não consegue fazer com que a maioria de suas regras sejam obedecidas pela maioria de seus membros, ou seja, onde a maioria das normas naquela sociedade elas não estão sendo obedecidas, seguidas pela maioria dos indivíduos, dos cidadãos. E nesse caso, esse sistema normativo simples ele passa a ser um sistema ineficaz, ele não consegue ter uma devida eficácia. E o sistema normativo ele é ineficaz quando
se abre ali um abismo intransponível, ou seja, um distanciamento muito grande entre aquilo que as suas regras dizem, ou seja, o que está normatizado, o que está posto, no caso do direito positivo, e o que os destinatários fazem. Ou seja, as regras existem, mas os destinatários se comportam de forma a desobedecer as regras. Isso aí é o que indica a ineficácia do sistema. Mas quais motivos, quais as razões para que um sistema se torne ineficaz? Né? Para a ineficácia de um sistema normativo simples, um sistema que só tem normas de conduta. Primeiro, as regras do sistema são impotentes. Ele passa a ter ineficácia porque as regras do sistema são impotentes, ou seja, não estão suficientemente reforçadas por uma sanção eficaz. Então, se não há sanção, a regra de conduta, mas não há sanção para o seu descumprimento, acaba não sendo cumprida, essas regras acabam não sendo cumpridas e elas, por isso, se tornam impotentes, não são seguidas. Em segundo lugar, as regras se tornam inadequadas à realidade social que pretendem regular. Ou seja, tanto no caso das normas se tornarem impotentes, ou seja, não conseguirem ser imponentes, respeitadas, pode acontecer também com a evolução da sociedade, aquelas regras ali existentes no sistema normativo, elas não contemplar mais a realidade social, elas não acompanharem a evolução da sociedade, e aí perdem o sentido, porque o comportamento aceito pela sociedade não é o que está regulamentado. Então, também é uma situação que vai enfraquecer o sistema normativo. Então, considerando o primeiro motivo, que é a impotência das regras, são regras que não são reforçadas por uma sanção, qual seria o remédio para curar essa impotência das regras, esse não medo dos cidadãos ou não respeito às regras? O remédio para a ineficácia do sistema, nesse caso, é o fortalecimento das regras dadas, ou seja, da institucionalização da sanção. Se eu tenho regras que contemplam o pensamento social, o comportamento da maioria, mas se alguém não obedece, se essas regras estão impotentes por isso, um remédio é eu criar uma norma, ou seja, se criar uma norma sobre a sanção, impondo sanção para o descumprimento das regras. É uma forma é um remédio para curar esse mal. E se considerarmos a segunda razão, o remédio consiste no estabelecimento de outras regras. Isso se dá por meio da institucionalização da produção normativa. Ou seja, qual é a segunda razão? É aquela situação em que as regras prescritas ali no sistema, elas não contemplam, não acompanharam a evolução e passaram a não contemplar a realidade social. Então, o remédio para isso seria atualizar as regras. Isso se dá por meio da institucionalização da produção normativa, da produção de novas normas compatíveis aos anseios atuais ali da sociedade. Por isso que essas normas, a gente vai ver na frente, também são chamadas de normas de mudança, porque mudam o sistema jurídico, atualizando de acordo com os anseios da sociedade atual. Então, com base nisso, fica fácil visualizar que são dois os caminhos ou os modos de se eliminar a eficácia do sistema. O primeiro modo, ou o primeiro caminho, é agindo sobre os comportamentos, ou seja, sobre os comportamentos dos indivíduos ali da sociedade, de modo a conseguir que aquilo que os indivíduos fazem corresponda o máximo possível àquilo que as regras dizem. E isso é feito como é que se age sobre os comportamentos dos indivíduos? Com regras sobre a sanção. Isso vai inibir o comportamento do indivíduo que seja no sentido de desrespeitar as regras de conduta.
O outro caminho, o outro modo de agir seria agir sobre as regras, não sobre os indivíduos, e sim sobre as regras, de modo a conseguir que aquilo que as regras dizem corresponda ao máximo possível àquilo que os indivíduos fazem. Então, se mudou, a sociedade pensa diferente, aceita uma outra forma de viver, as regras elas precisam também mudar. Né? Se as regras não contemplam isso, esse sistema está doente. Qual o remédio para isso? É promover mudança nesse ordenamento jurídico. Essa mudança se dá por esse tipo de norma de segundo grau, denominada norma sobre a produção jurídica, ou normas de mudança. Bom, a conclusão em relação a isso é que tanto a primeira como a segunda forma de institucionalização requerem a criação de normas de segundo grau, que são, conforme estamos implementando no nosso estudo, o entendimento de que são normas relativas a outras normas. Então, são essas normas relativas a outras normas, ou a norma sobre a sanção, ou a norma sobre a produção jurídica, ou as duas, que vão se mostrar como remédios que vão agir para voltar, para devolver a eficiência do sistema jurídico. Então, com a introdução das normas de segundo grau, de apenas um tipo, ou, se necessário, dos dois tipos, ou seja, sobre a sanção e sobre a produção jurídica, ocorre a passagem de um sistema normativo simples para um sistema normativo não simples. Como assim? De um simples para não simples? Nunes, você falou em sistema simples, semi-complexo e complexo. Eu explico. Nós temos o sistema normativo simples e temos dois sistemas normativos não simples, que são o semi-complexo e o complexo. Esse controle, né, é denominado controle de segundo grau. Por quê? Porque é por meio da introdução de normas desse tipo, norma de segundo grau, né, que cumprem essas duas funções essenciais para a observância do sistema. Então, efetuar esse controle de segundo grau é utilizar essa norma sobre a sanção ou essa norma sobre a produção jurídica para como função, utilizando ela com a função de devolver ali a obediência às regras de conduta ali dentro de um determinado sistema. A função das normas sobre a sanção é a de impedir a dissolução das normas de primeiro grau por meio de uma contínua inobservância. Elas proporcionam a conservação do sistema. Então, cria-se normas de segundo grau do tipo normas sobre a sanção para conservar aquele sistema, para reforçar aquelas regras e tornar aquele sistema eficaz, não havendo necessidade de uma mudança para um sistema mais complexo ou para um sistema não complexo. E a função das normas sobre a produção normativa ou norma de mudança é a de predispor os mecanismos para a modificação consciente e tempestiva das normas de primeiro grau. Elas proporcionam a transformação do sistema, elas transformam o sistema jurídico, o sistema normativo, de forma a representar melhor os anseios da sociedade atual. Bom, o sistema normativo, qual é o objetivo? O principal objetivo do sistema normativo é tornar possível a convivência organizada de um grupo social estável. E promover o bem-estar social, evitar e pacificar os conflitos, tornar a sociedade harmoniosa. Esse é o grande objetivo do sistema normativo. Geralmente se caracteriza, o sistema normativo ele geralmente se caracteriza pela presença de ambos os tipos de normas de segundo grau. Hoje fica difícil imaginarmos um sistema normativo simples para regular a sociedade atual. Nós pensamos já em um sistema normativo complexo, com todas
todos os tipos de normas. É esse sistema que vai ser eficaz na atualidade. E aí, nós podemos dizer que o ordenamento jurídico, o nosso ordenamento jurídico, ele é um exemplo típico de sistema normativo complexo. Mesmo que ele não seja o único, mas ele é o melhor exemplo de sistema normativo complexo. Por quê? No nosso ordenamento jurídico nós temos as normas de condutas e já temos normas sobre a sanção, temos normas sobre a produção jurídica, certo? Regulando a produção de novas normas, e temos as normas para identificação do pertencimento de normas ao sistema. Nós vimos exemplos ali na LINDB, por exemplo, no artigo 4º e no artigo 5º. Então, minha gente, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre normas primárias e normas secundárias. A gente vê que é um estudo um pouco complexo. Se a gente tivesse frente a frente, eu parando, ouvindo vocês, debatendo, acabava ficando melhor o entendimento, né? Mas eu espero não ter feito vocês entender tudo isso. Mas o que eu espero aqui é possibilitar vocês a abrir um pouco assim a mente, a fazer vocês entenderem, pelo menos, a explorar esse material e passar a ter uma postura mais efetiva diante da leitura desse material, para que vocês possam entender essa relação entre norma primária e norma secundária e toda essa evolução teórica, certo? Passando ao entendimento, passando a entender melhor essas definições, a questão da norma secundária, depois como normas de segundo grau, como normas relativas a normas, e toda essa relação das normas de segundo grau, ou relativa a normas ou secundária, em relação à norma primária. Ok? Então é um estudo bem interessante, a gente passa a conhecer melhor o ordenamento jurídico, a entender melhor toda essa dinâmica do ordenamento jurídico, o porquê de cada tipo de norma e que tudo isso é feito para manter o sistema eficaz com suas normas seguidas, ou seja, suas normas eficazes sendo seguidas pelos indivíduos e o sistema é efetivo, um sistema que cumpre a sua missão, cumpre aquilo que se espera dele. Então, novamente, uma ótima semana, tem uma atividade aí para vocês, e aí a nossa terceira atividade após a V2, eu elaborei a nossa V3 em cima dessas 3 atividades, para facilitar o estudo de vocês. Grande abraço a todos e até a próxima aula, que é a nossa terceira avaliação.